Nós terminamos a última palestra um pouco perplexos, não é? Mas faz parte do anúncio da Boa Nova a gente fazer com que as pessoas saibam que estão perdidas. Ou seja, Jesus é Salvador. Mas do que adianta eu dizer para as pessoas, o Salvador está aqui, se as pessoas não se sentem perdidas de forma alguma? Entende? As pessoas não precisam de um Salvador. Elas acham que está tudo bem. E se está tudo bem, não vão procurar a salvação. Quando nós vemos que a liberdade que o mundo nos propõe é uma escravidão mais dura e cruel do que o serviço de Deus, aí nós nos decidimos por servir a Deus. Então, é aqui que vem a luz no fim do túnel. E essa palestra quer ser isto, a luz no fim do túnel. Eu quero colocar para vocês, nesta palestra, um pouco esta perspectiva de que, de fato, Deus é a nossa esperança. Vejam, vamos parar um pouco para pensar a respeito da virtude da esperança. Se você espera nas suas forças, se você espera na sua capacidade de sair de uma encrenca, se você espera ainda no seu poder pessoal de resistir e fazer alguma coisa, você ainda está na carne. Você só espera, só tem a virtude da esperança quando você espera por uma força que não está à disposição. Essa é a virtude da esperança. A virtude da esperança tem a Deus como objeto. Então vamos supor, você espera na força que você tem de trabalhar e juntar dinheiro para pagar uma dívida. Muito bem, ótimo. Isso não é pecado. Pode trabalhar e pagar sua dívida. Agora, isto não é esperança. Você espera que numa conversa que você vai ter com o seu patrão, você consiga reverter uma situação no seu emprego, que você não perca seu emprego. Muito bem. Isso que você está fazendo não é pecado, é muito justo, faça. Mas isto ainda não é esperança. Você espera que dentro das estratégias da organização paroquial, diocesana, eclesial, você consiga reverter a situação de quem está perseguindo a igreja. Isso ainda não é esperança. A esperança é uma virtude que tem a Deus como objeto. E você precisa aprender a esperar em Deus. Esperar em Deus quer dizer o seguinte: não existe nada, nenhum poder humano disponível que me tire desta enrascada. Desesperei dos homens. A partir desse momento você pode esperar em Deus. E é isso que os profetas no Antigo Testamento diziam para Israel, para o povo de Israel. O povo de Israel estava lá. Nós estamos agora vivendo uma situação do Egito, né? Vocês sabem que a situação política no Egito não está nada fácil. E o Egito sempre foi algo interessante para salvaguardar Israel. Não somente no passado, atualmente. Vocês sabem que hoje o governo de Mubarak é um governo ditatorial. Mas esse governo ditatorial é um governo ditatorial que ainda segura o radicalismo religioso muçulmano. Ou seja,
é um governo que apoia os sunitas, apoia uma versão do mundo muçulmano que não é tão radical como os xiitas. Então, os Estados Unidos, Israel, sempre trataram com o Egito como uma espécie de aliado, confiando, mas desconfiando ao mesmo tempo, né? Onde o Egito estava lá, mas o Egito não iria, não a partir do governo de Anwar el-Sadat, não a partir de Mubarak, que antes de Mubarak tinha Sadat, né? Não a partir de Sadat, Israel sabia que o Egito estava caminhando para uma convivência pacífica, pelo menos era esse o governo oficial. Agora, por razões não religiosas, por razões econômicas, porque o povo está passando fome, o povo está passando dificuldade, os jovens saíram às ruas, estão querendo tirar o governo e, tudo bem, até aí, um desejo legítimo, mas a pergunta é, eles vão conseguir tirar essa ditadura para implantar uma democracia? Ou o que vai acontecer é exatamente o contrário, que querendo implantar uma democracia, eles vão implantar uma ditadura ainda mais dura, dando espaço a um Islã ainda mais radical. Porque não é a primeira vez na história que isso acontece. Aconteceu na década de 70, no Irã, quando o Shah Reza Pahlavi era quem governava o Irã, e o Shah governava o Irã ditatorialmente. Muito bem, fizeram a revolução e os ayatolás agora governam o Irã de uma forma muito mais, infinitamente mais sangrenta e ditatorial do que o Shah Reza Pahlavi. Entendem o problema? Então, aqui que está a coisa. Ora, se o Egito pular para o lado de lá, digamos assim, do radicalismo islâmico, isso quer dizer que agora, daqui para frente, Israel está totalmente cercado por radicais islâmicos. Não tem para onde escapar. Se fechou o círculo ao redor de Israel. Muito bem. Isso torna bem atual isso que eu vou dizer. No Antigo Testamento, quantas e quantas vezes Israel se encontrou exatamente numa situação semelhante a essa que nós vivemos hoje? Cercado de inimigos de todos os lados. E, na época dos profetas, o que é que Israel fez? Bom, já que tem como inimigo lá em cima a Babilônia, vamos fazer uma aliança com o Egito? Porque quando o Egito é inimigo da Babilônia, quando a Babilônia vier contra nós, o Egito vai nos defender. E então, os profetas diziam, não confiem no Egito. Não ponham sua esperança no Egito, ponham sua esperança em Deus. Enquanto isso, os profetas da corte diziam para o rei, não, esses profetas aí são profetas do mau agouro. Vai dar certo a nossa aliança com o Egito, você vai ver. E Jeremias dizia, não vai dar certo. Isaías dizia, não vai dar certo. Os profetas diziam, não vai dar certo. Os profetas da corte diziam, vai dar certo. O que aconteceu? Enquanto os profetas da corte prometiam paz e prosperidade, Jeremias e Isaías prometiam destruição e desgraça, enquanto Israel tivesse esperança humana no Egito. Quando finalmente Israel foi levado para o cativeiro, para a Babilônia, naquele momento de desgraça e de desastre nacional, em que o rei
e juntamente com seus profetas da corte, com os sacerdotes da corte, foram todos levados, acorrentados, escravos, presos e prisioneiros para a Babilônia. Nesse momento, os profetas começam a pregar a esperança em Deus, a misericórdia, a intervenção divina. Vejam só que bonito. Chegou a hora da verdadeira esperança. Chegou a hora de esperar verdadeiramente. Quando desesperamos dos homens. Então, a partir do capítulo 40 de Isaías, por exemplo, só estou dando um exemplo, mas se você for em todos os profetas, é a mesma coisa. A partir do capítulo 40 de Isaías, o Deutero Isaías, chamado segundo Isaías, quando Israel é levado para a Babilônia, Isaías aparece. Nahamu, Nahamu, Ami, Yomer Elohechem. Consolai, consolai o meu povo, diz o nosso Deus. É o profeta da consolação. Consolai. Consolai o meu povo, que está indo desastrado para a Babilônia. Muito bem. Nesse momento, meus irmãos, é a palavra de Deus para nós. É a consolação. É a salvação que vem de Deus. Não estamos esperando nas nossas forças, porque nós não as temos. Não estamos esperando numa intervenção humana salvadora, porque provavelmente não acontecerá, mas esperamos em Deus. Estamos na mesma situação dos primeiros cristãos. Eu não sei por que a gente fica tão apavorado, tão assustado, tão desastradamente sem rumo, quando para nós é muito mais fácil. Por quê? Os primeiros cristãos estavam vivendo aquele negócio lá pela primeira vez. Nós estamos vivendo isso tendo o exemplo deles. Para nós é muito mais consolador. Os primeiros cristãos foram perseguidos, mortos, assassinados e deixados nas catacumbas, mas hoje eles foram perseguidos por quem? Pelo Império Romano. Estamos 2000 anos depois. Onde está o Império Romano? Agora eu pergunto para vocês, onde estão os cristãos? Quem é cristão? Levanta a mão aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E o Império sumiu. O Império desapareceu. Vejam, nós estamos falando de um império inteiro que conquistou o mundo civilizado conhecido da época. Era um império total e totalizante, maior do que qualquer outro império que já tenha sido visto na face da terra. Que matou milhares e milhares de cristãos. Uns crucificados, outros nas arenas com os leões, outros queimados vivos. Quantos foram mortos e perseguidos? E, no entanto, os cristãos estão aqui até hoje. Quem nos salvou? Foi uma artimanha política? Quem nos salvou? Os cristãos foram lá, sentaram-se à mesa com o imperador e começaram a negociar? Não. O que nos salvou foi a fé em Deus. Deus, nossa confiança em Deus. Os cristãos confiando em Deus e se entregando a Deus o tempo todo, sabiam que a fé é algo pelo qual eu posso e devo morrer, não é algo pelo qual eu vou matar. Isso aqui os cristãos precisam saber. Vamos matar os hereges! Pega a metralhadora! Não, nada disso. A fé não é algo pelo qual eu mato, é algo pelo qual eu morro. Eu irei morrer pela minha fé. Enquanto houver cristãos, homens e mulheres, dispostos a morrerem pela sua fé, existe esperança. Hoje nós celebramos a memória de Santa Águeda. Os nossos paramentos estão tingidos de vermelho e não é por acaso. É palavra de Deus para nós, a vida desta santa, virgem e mártir. Uma mulher frágil,
uma mulher virgem, uma mulher, como centenas de outras que derrubaram o Império Romano. Meus irmãos, Deus em nós pode muitas coisas. Deus em nós. Vejam, Deus fará. Então, podemos a partir disso montar estratégias. Não é assim que a gente vai ficar de braços cruzados esperando Deus cair do céu e aparecer. Não, nós podemos e devemos fazer alguma coisa. Diante da situação atual que nós vivemos de ditadura do relativismo, uma ditadura que já se instalou no mundo, e não é um problema do Brasil, não é um problema de um partido, é um problema no mundo. Diante desta realidade de uma ditadura do relativismo, em que o cristianismo é realmente perseguido, está realmente cada vez mais nas catacumbas, diante desta realidade, o que é que nós podemos fazer? Primeira coisa, nos colocar à disposição de Deus. Sabendo que os cristãos converteram aquele grande império romano, foram convertendo num trabalhinho de formiguinhas, mostrando, porque isso nós podemos fazer na universidade. Você não precisa, meu irmão, na universidade, ir contra o sistema, que ele é maior do que você. Mas você pode levar Deus para as pessoas. Você pode, em primeiro lugar, formar você mesmo, porque a primeira fé que tem que ser salva é a sua. Você pode formar a você. E existe como você ir se formando. Nós temos material para isso. Dessas realidades, esse aprofundamento, né, é uma forma concreta de resolver as coisas. Nós estamos dando a vocês a chave de leitura para que você entenda por que é que no seu dia a dia você apanha e não sabe por quê. Entendeu? Por que é que você apanha daquele professor? Por que é que você apanha daquele seu colega radical? Por que é que você é xingado, tido e havido como intolerante, como medieval, como fechado, obtuso, não é? Tudo isso. Você é considerado como alguém muito negativo, quando na verdade você vê que eles é que estão nos oprimindo. É uma das características que você tem que notar isso. Porque é assim. Eles batem na gente e ainda fazem a gente se sentir culpado de ter apanhado. É impressionante isso. Eles batem na gente e o culpado ainda são nós. Veja, eles batem na gente e nós é que somos violentos, assassinos, terroristas, nazistas. Quantas vezes eu fui xingado de nazista? Quantas vezes eu fui xingado de ditador, de absolutista, de radical, de medieval, de inquisidor? Quantas vezes? Quando na verdade eu não estou fazendo nada. Estou abrindo os olhos das pessoas, só isso. Entende? Mas por quê? Porque o que eles são uma ditadura com uma máscara de bondade. Agora, quem é ditador e tem uma máscara de bondade, odeia que alguém tire a máscara e diga: eu sei quem você é. Está entendendo? Então é claro. Aí eles vão dizer: ditador é você, você que é radical. Então o que é que nós podemos fazer? Então a primeira coisa é nos formar. Um dos caminhos de formação, não é?
tem um site de um padre careca por aí. O site, para quem não conhece, acho que a maioria já conhece. Quem é que já visitou o site padrepauloricardo.org? Levanta a mão. Então, a esmagadora maioria já visitou. Quem não visitou, visite. Não é? padrepauloricardo.org. Agora, eu peço a vocês que, além de ajudar a Canção Nova, coisa que nós temos que fazer, não é? Temos que fazer, é nossa obrigação. Ajudar a Canção Nova, porque a Canção Nova é uma obra de Deus que está fazendo um bem imenso ao Brasil. Ah, mas a Canção Nova podia falar as coisas mais abertas na televisão. Gente, calma. Nós estamos numa guerra. Na guerra, você não sai da trincheira onde você está protegido e fica lá assim, estou aqui, atira em mim, atira em mim. Você não faz isso na guerra. Então, uma coisa é ser herói, outra coisa é ser idiota. Não é? Então, por favor, vamos entender a situação. Então, a Canção Nova é ainda um grande instrumento de Deus, nós ainda temos espaço, graças a Deus, para levar o Evangelho. Né? É um dos lugares onde ainda tem muita coisa que não está na catacumba. Nós podemos ainda fazer a adoração ao Santíssimo, podemos pregar o Evangelho, podemos rezar o terço, podemos levar a verdadeira religião, a catequese, a devoção ao Papa, o amor a Nossa Senhora. Tudo isso a gente pode levar para o povo. A gente só não pode dizer para o povo com todos os S's e R's porque é que eles estão apanhando. A gente não pode fazer esse tipo de leitura que nós estamos fazendo aqui nesse acampamento. Está entendendo? Não dá. Não dá. Seria loucura. Seria pedir para fecharem a televisão na hora. Isso não dá. Então, o que é necessário fazer? Ajudem a Canção Nova. Agora, eu quero pedir também, aproveitando aqui uma palhinha, que vocês que estão aqui me ajudem a manter esse site. Ah, eu não tenho dinheiro, mas tem quem tem. Entende? Porque o que é que acontece com o site? Nós estamos, o site padrepauloricardo.org, nós temos uma série de projetos que precisam ser sustentados. Eu não posso dizer para vocês todos os projetos. Não posso. Tá? Mas eles estão acontecendo. E esses projetos precisam de sustento. O que eu posso dizer para vocês é simplesmente o seguinte. Me ajudem no site padrepauloricardo.org. O que eu posso prometer para vocês é que lá no céu vocês me cobrem o que é que eu fiz com o dinheiro. Entendem? Padre Paulo, o senhor vai prestar conta a Deus desse dinheiro. Vocês podem coisa para oferecer de qualidade. Me ajudem a manter e os projetos irão acontecendo. Ok? Tá? Então, façam propaganda. Pega a lista de endereços de vocês lá, de e-mails, gente que você vê que gosta de estudar. Escuta, você conhece o site do Padre Paulo Ricardo. Você já é assinante. Entendeu? Porque é impressionante. Eu tenho um problema sério. Eu sei que eu sou uma boa mercadoria, mas eu não sei me vender. Entendeu o problema? Porque o que acontece é o seguinte, eu sei pedir dinheiro para a Canção Nova, por exemplo, porque não é para mim, então eu não tenho dificuldade nenhuma. Mas quando é para fazer o site, eu fico com aquele complexo de culpa, aquele negócio assim de pensar, mas e agora? Né? Eu vou pedir, não vou pedir, mas eu tenho que pôr óleo de peroba na cara e pedir. Por quê? Porque o site é visitadíssimo, mas ele não é assinadíssimo. Entende? O pessoal pega o conteúdo gratuito e tchau. Agora, o conteúdo pago está lá para sustentar a possibilidade do gratuito, entendeu? E brasileiro tem um jeitinho brasileiro de chegar e dizer, não, eu vou lá. Aí o cara vai, assina um mês, baixa tudo que ele tem direito, volta daqui a um ano. Enquanto isso, o Padre Paulo te vira nego.
para sustentar as pessoas, porque vocês têm que entender o seguinte, gente, eu sou um padre, eu não sou uma instituição. E isso quer dizer o seguinte, eu tenho meu trabalho paroquial para fazer. Eu não estou o dia inteiro na internet. Eu não sou um cara antenado o dia inteiro na internet. Eu tenho que pagar pessoas para ficarem antenadas para mim. Entendeu? E essas pessoas têm filho para criar, né? Eles trabalham para mim, mas poderiam estar trabalhando para outra pessoa. Entendeu? Então eu tenho que pagar um salário digno daquilo que eles estariam ganhando se talvez trabalhando para outra pessoa. Tá? Então só estou fazendo essa palhinha aqui para vocês me ajudarem a manter esse site. Então, primeira coisa que a gente tem que procurar: formação. Você que é acadêmico, não deixe de estudar. Você precisa ir atrás. Você tem que fazer por onde? Sustentar a sua fé, formar a sua fé, responder às perguntas, às dúvidas, às angústias. Você tem que estar de pé. Uma vez que você faz isso, o que nós podemos e devemos fazer é o trabalho da formiguinha, que é o trabalho de Deus que vai convertendo as pessoas um por um. Eu acredito muito nessa evangelização corpo a corpo, está entendendo? Corpo a corpo quer dizer o seguinte: você vai, conhece teu amigo, ele está interessado por tal tema, e você vê uma palestra lá no site, diz, ele vai gostar dessa palestra. Você baixa e entrega na mão dele. Olha, que interessante. Né? O que é que tem sido um chamariz para o site, muitas vezes? Aquele negócio da terapia das doenças espirituais. Né? Quanta gente conheceu o site através da terapia das doenças espirituais. Aí depois termina descobrindo que tem outras coisas, e vai se formando nas outras coisas também. No site nós temos um curso de catecismo, onde nós explicamos o catecismo da Igreja Católica de capa a capa. Né? Então, nós procuramos manter essas aulas do curso de catecismo. Está tudo lá. O material está lá. Além disso, leitura das coisas do Papa, dos documentos pontifícios, dos bons livros. Quanta coisa o portal Canção Nova não oferece em possibilidades, web TV, portal, notícias do Vaticano. Você ir atrás, você se informar, você saber. Mas você precisa usar isso tudo também para atrair as pessoas para Deus. Para trazê-las, nós temos que ser bons pescadores de homens. Bons pescadores. E é sendo estes bons pescadores que nós precisamos fazer uma coisa, gente, que é manter a nossa fé, porque nós estamos vivendo um tempo de uma grande apostasia. O que é esta grande apostasia? A grande apostasia é o fato de que nós vivemos numa época em que as pessoas cada vez mais estão propondo uma religião sem Deus. Cada vez mais as pessoas querem fazer da Igreja Católica um instrumento de poder político social. Aqui que está o problema. Deixa eu explicar para vocês. Quando eu digo para vocês que de alguma forma nós já estamos nas catacumbas e nós já estamos sendo perseguidos, e você diz, não é verdade, padre, olha aí o poder que a igreja tem, a igreja aparece na mídia, etc e tal, mas de que jeito que a gente pode aparecer? A gente só pode aparecer naquilo que é interessante para o sistema. Então, qual é o tipo de cristianismo? Eles não querem acabar com o cristianismo. Eles querem transformar o cristianismo por dentro. Então deixa eu explicar para você, porque isso é muito importante. Porque a nossa estratégia de resistência passa por aí. O que significa transformar o cristianismo por dentro? Significa o seguinte, que se você vai falar de Jesus, da Igreja Católica e do cristianismo, mas
o que na verdade você está falando é do ser humano endeusado, eles aceitam isso. Ou seja, existem dois tipos de catolicismo, então, que estão dentro da Igreja Católica. Atenção que isso é muito importante. Nos bancos das igrejas, tem dois tipos de fiéis. Aquele que quer servir a Deus e aquele que quer se servir de Deus. Dá para reconhecer isso? Dá para reconhecer isso até mesmo dentro de você? Porque é assim. Às vezes, Padre Paulo Ricardo quer servir a Deus. Às vezes, Padre Paulo Ricardo quer se servir de Deus. Dá para notar isso, que isso existe em você? Que tem um dia que você está lá dizendo, Senhor, eu quero te servir, etc e tal. Aí de repente aparece um problema. Aí você chega e diz, Jesus, vamos fazer um negócio aqui. Já te servi até agora. Agora, né? Dá um jeitinho aí. Isso existe dentro de nós e isso é normal. Que existe em nós essa fraqueza, essa debilidade, de que quando o negócio aperta a gente corre para o colo da mãe, corre para o colo do pai. Isso é normal. O problema é quando isso se transforma num sistema. O problema é quando tudo o que é religião serve para servir ao homem e não Deus. Nunca. Nunca Deus, nunca Deus, nunca Deus. Por exemplo, quando a pessoa só vai à igreja para o seu bem-estar. Eu quero estar bem. Eu estou me sentindo estressado. Deixa eu ir lá no grupo de oração, porque lá tem umas músicas bonitas. Aí eu choro, me alivio e volto para casa melhor. Que isso aconteça uma vez, tudo bem. Mas que o grupo de oração agora viva para isso. Só para produzir pequenos milagres, emoções, etc e tal. Não, nós temos que fazer acontecer para o povo, porque aí o povo vai vir para o grupo. Você está transformando o seu grupo de oração num sistema que não está a serviço de Deus, está a serviço dele mesmo. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Em todos os lugares da igreja, inclusive na minha paróquia, isso pode acontecer. Quando, por exemplo, esse ano passado, em 2010, na nossa paróquia, nós tivemos a reforma do telhado. Gastamos mais de 150 mil reais reformando o telhado da igreja, porque a igreja é grande, enorme. Cabe mais de 1000 pessoas dentro da igreja. Então, fizemos a reforma do telhado. O pessoal dizia, padre! Falava para o pároco, né? Eu não sou pároco, só sou vigarista. Falavam para o pároco, padre, por que é que o senhor não vende cerveja na festa? Contrata aquela banda lá, que tem umas meninas bonitas, que requebra bastante. Né? O pessoal vai dançar coladinho, assim, agarradinho, aquelas musiquinhas gostosas. Beber cerveja, o senhor vai ver que o senhor levanta esse dinheiro de uma hora para outra. Aí eu respondi assim, quando eu vi aquilo, a proposta para o pároco, né? Eu ouvi aquilo, eu respondi, não, eu tenho um jeito mais fácil. Padre, o senhor quer levantar dinheiro bem rápido? Quero. Vamos lá então. Então vamos vender droga. É mais rápido ainda. Se topa tudo por dinheiro, gente, então vale tudo. A gente tem uma tendência de perder o foco. A gente esquece para que serve igreja. Gente, a igreja serve para levar as pessoas até Deus. Senão a igreja não serve para nada. Ou a igreja serve para levar as pessoas até Deus, ou então a igreja não serve para nada. Ou o seu grupo de oração, a sua paróquia, a Canção Nova, o Vaticano, a CNBB, serve para levar as pessoas para Deus, ou então pode acabar com essa porcaria.
Vamos parar com essa palhaçada. Para casa todo mundo. A finalidade é levar as pessoas até Deus. A gente esquece disso. Para que eu vou pôr telha nessa igreja abençoada? Eu vou pôr telha porque esse barraco serve para levar as pessoas para Deus. Se não serve, meu irmão, pode vender para fazerem um motel. Entendeu? Pode vender para qualquer outra pouca vergonha. Porque se é isso, não está servindo. A gente perde o foco. Para que eu sou padre? Toda hora eu estou perdendo o foco. Para que eu sou padre? Eu sou padre para eu salvar a minha alma e ajudar as pessoas a se salvarem. Só que a gente esquece disso. Aí daqui a pouco, como eu tenho uns DVDs de palestra, daqui a pouco eu estou achando que eu sou padre para vender DVD. Daqui a pouco, porque eu tenho um pessoal que é meu fã, né? Fizeram não sei quantas comunidades no Orkut aí, não sei o quê, né? Eu conheço o Padre Paulo, eu sou filho do Padre Paulo. Padre Paulo para bispo já. Eu não tenho Orkut, eu não entro no Orkut, mas a minha mãe, ela é orcuteira. E ela é minha olheira. Eu tenho minha mãe é minha olheira, ela me conta tudo que está acontecendo lá no Orkut. Minha mãe é antenada, tá bom? Aí, se eu quiser agora agradar a torcida e viver para agradar a torcida, gente, eu vou ser um mau padre. Eu tenho que querer agradar a Deus. Mesmo que agradar a Deus, às vezes vai desagradar uma parte da torcida. Quantas pessoas na internet, principalmente o pessoal mais quadradinho, já chegaram e disseram: Padre Paulo, por que o senhor não rompe com a Canção Nova? Já disseram isso. Quantas vezes disseram: Padre Paulo, aconteceu tal coisa na Canção Nova, aquela outra coisa. Fulano disse isso, aquele padre fez aquilo. Se o senhor tivesse retidão, o senhor rompia com a Canção Nova. Eu não vou romper com a Canção Nova. E vou dizer por quê. Porque a Canção Nova, como toda realidade que é feita por seres humanos, ela tem defeitos. Mas ela é uma obra de Deus. E o que seria do nosso país sem a Canção Nova? Gente, existem lugares no nosso país onde a Igreja Católica ainda continua com fé católica por causa da Canção Nova. Quantas pessoas não sabem o que é uma adoração ao Santíssimo, a não ser se ligar a televisão e vir a Canção Nova fazendo adoração ao Santíssimo? Quantas pessoas não aprendem a rezar o terço, a não ser quando ligam a Canção Nova e ouvem rezar o terço? Quantas pessoas não sabem o que está acontecendo com o Papa em Roma, a não ser quando liga a Canção Nova e vê o que o Papa está acontecendo? Por quê? Porque existe um bloqueio. O pessoal barra as informações que vêm de Roma, barra o catolicismo tradicional, barra a nossa fé. Eu vou romper com a Canção Nova? De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum, gente. A Canção Nova é uma bênção de Deus. Ah, mas aconteceu tal coisinha, meu irmão. Eu não sou casado com a Canção Nova, mas vamos fazer uma comparação de um casamento. Se você vai romper o casamento por causa do defeito... Não, vamos fazer uma comparação melhor. Uma amizade. Pronto, e aí cabe. Eu sou amigo da Canção Nova. Né? Eu amo a Canção Nova. E eu acho que a Canção Nova também me ama. Então, quando o amor é mútuo, a gente chama de amizade.
Quando o amor vai e vem, né? Quando o amor só vai, é amor. Quando o amor vai e vem, a gente chama de amizade. Eu amo a Canção Nova e eu acho que a Canção Nova também me ama. Então, se nós vamos romper todo relacionamento de amizade porque um dos dois cometeu algum erro, meu irmãozinho, você não vai ter amigo nunca. Você não vai ter amigo nenhum. Você vai morrer sozinho. Porque só tem um jeito de seres humanos serem amigos, é nós nos perdoando os nossos defeitos. A Canção Nova perdoa os meus e eu perdoo os dela. É o único jeito. Ou alguém tem uma outra solução? A não ser que você seja amigo da Virgem Maria. E não precisa perdoar a Virgem Maria, ela é imaculada. Né? Tudo bem. Amigo de Jesus também não precisa perdoar Jesus. Mas as outras pessoas humanas, acho que você precisa perdoar, né? Está entendendo? Então, gente, esta igreja, a fé verdadeira, a fé católica, ela precisa ser mantida. E precisa ser mantida através desses meios de formação. Os meios de formação que propõe a Canção Nova. A Canção Nova propõe aquilo que ela consegue propor no ar. Aquilo que não dá para propor na Canção Nova, existem outros canais. Existem livros, DVDs, sites, etc. E assim a gente vai disseminando a palavra de Deus. E o que não dá para pôr em DVD, em sites, etc. e tal, a gente vai falando de ouvido para ouvido. Entendeu? E é assim que a gente vai evangelizando. E nós precisamos manter o foco. E o foco é, a igreja está nesse mundo para servir a Deus e para colocar as pessoas em sintonia, em comunhão com Deus. É para isso que nós existimos, é isso que nós fazemos. E nós não temos que ficar assustados, porque tem um império que se levanta contra nós. Nós já vimos essa cena. Cadê o Império Romano? Passou, virou vapor. Não é nada. O Império Romano agora é uma lembrança do passado. Esse novo império também cairá. Também cairá, gente. Passará. Como tudo o que é mal passará. Esta sombra, essa nuvem é passageira. Depois, o sol triunfará. O sol brilhará. Deus trará a sua vitória. Problema. Comigo ou semigo? Entendeu? Deus vencerá comigo ou semigo. Acho que é melhor comigo do que semigo. Entende? Ele vencerá comigo ou sem mim. Por isso, nós precisamos manter essa fidelidade. Esperar nele. Aguenta firme, meu irmão. Seja fiel àquele que é fiel a você. Ame, aguente firme e olhos fixos no céu. Porque se o que você está procurando é um triunfo aqui na terra, meu irmão, você é um pobre miserável. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Mas se Ele ressuscitou, e Ele de fato ressuscitou, Deus deu para nós uma esperança viva, enquanto o império é uma esperança morta. O império passará. Não ponha sua esperança no Egito. Não ponha sua esperança em recursos humanos. Ponha sua esperança em Deus que age nos corações. E Deus tem um grande povo. Quando Paulo entrou na cidade de Corinto. A cidade de Corinto é uma desgraça, tá? A cidade de Corinto era chamada de prostíbulo de toda a Grécia. A Grécia já era uma cultura devassa. Prostíbulo de toda a Grécia, o negócio era feio. É mais ou menos como o Brasil, assim. Não sei se eles chegaram a tanto, mas é mais ou menos como está o nosso país. Alguém duvida que isso aqui virou um prostíbulo? Com crianças recebendo camisinha em sala de aula, com o Ministério da Saúde distribuindo lubrificante anal no carnaval. Isso virou ou não virou um prostíbulo?
onde você é perseguido se você ensinar a moral da igreja, mas se você ensinar as criancinhas pequeninas a terem relações sexuais, você é lindo. Pois bem, quando Paulo entrou naquele prostíbulo, chamado Corinto, Deus disse para ele: aqui eu tenho um grande povo. Aqui eu tenho um povo imenso. Nesse Brasil existe um povo imenso. Um povo de Deus. É claro que o prostíbulo faz barulho e o povo de Deus é silencioso. É claro que as portas do inferno têm muito patrocinador. Agora a Canção Nova precisa todo mês por óleo de peroba na cara para arranjar patrocinador para sustentá-la, não é verdade? Para fazer as coisas de Deus a gente precisa pôr óleo de peroba e pedir. Porque para o diabo tem muito patrocínio. Para as coisas ruins, gente, tem o governo, tem ONG, tem fundação internacional. Dinheiro não falta. O diabo é bem patrocinado. Só que coitado, é mal administrado, ele vai perder no final, ele vai falir. Eles irão falir. O império cairá. Nesse sentido, gente, que consolação. Olha, deixa eu falar para os padres aqui e para os seminaristas. Eu gosto dessa raça de gente aqui, sabe? Que consolação que é a liturgia das horas. Os salmos. Os salmos foram escritos para uma igreja perseguida. Já notaram isso? Os salmos foram escritos para uma igreja perseguida. Rezar todos os dias os salmos, a cada momento, né? Senhor, teus inimigos vêm contra mim, não sei o que. Não pensem que toda vez que eu leio esse salmo eu penso, teus inimigos me caluniam, eu penso em mim. Não, eu penso na igreja. Eu penso em Cristo sendo caluniado, a igreja sendo perseguida. Eu faço parte dela, então também eu estou sendo caluniado e perseguido. Mas é a igreja. Mas é a vitória. Deus vencerá. Deus vencerá. E é isso que alimenta este povo de Deus a caminhar. Caminhar, gente. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos ter a nossa esperança em Deus. Não ponha a sua esperança no Egito. Não vá sentar na mesa para negociar com o inimigo. Gente, se os lobos estão entrando no rebanho e devorando as ovelhas, o que você vai fazer? Se sentar numa mesa de negociação com o lobo vai dizer para você, mas escuta, e que dieta alternativa você me propõe? Se eu não posso mais comer ovelha, qual é a dieta que você me propõe? Não tem negociação com o lobo. A negociação com o lobo é você dar um tiro na cara deles. Olha, essa é a negociação com o lobo. É você tirá-lo do rebanho. Entende? Não tem negociação com o lobo. Você não vai negociar com o inimigo. Mas enquanto você não se livra dele, porque quem vai conseguir nos livrar do inimigo e do lobo é o pastor que apacenta o rebanho. O evangelho de hoje fala, eram como ovelhas sem pastor. Ovelhas as quais o lobo está indo atrás. Ovelha sem pastor é isso. Os lobos estão levando embora. Ovelha sem pastor, não é somente porque ela ficou perdidinha. Né? A ovelha não tem GPS. Então a ovelha sem GPS, ela não sabia para onde ir, né? Gente, um pastor não é somente um GPS. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, porque estão comigo o teu bastão e o teu cajado. Para quê? Para dar uma sarrafada no meio da cabeça do lobo e pum! Cai. Vai embora. Está entendendo? O lobo vai embora.
Deus nos protege. Gente, aqui que está a proteção que Deus nos dá. Olha só a promessa de nosso Senhor. Olha a esperança que Ele nos dá. Veja só. Olha o que Jesus disse. Preste bem atenção. Número 1. Eles vos levarão ao tribunal. Vos acusarão. Sereis perseguidos e injuriados. E matarão. Ó só. Matarão alguns de vós. Esse é o número 1. Número 2. Não vos preocupeis, porque não perdereis nem um fio de cabelo de vossas cabeças. Gente, como que não vai perder fio de cabelo se eles vos matarão? Ele não falou que ia matar? Porque, gente, o que nós esperamos é o céu. Essa vida aqui, gente, essa vida vai ser uma luta. Vai ser uma luta para eles e uma luta para nós. Não pense que eles vão ter paraíso também, não. Não é assim que Deus está prometendo para nós o inferno e para eles o paraíso. Não, eles não têm paraíso. Eles têm inferno também. O inferno deles é bem pior. Que pena que eu tenho. Olha para os seus amigos universitários que vivem na gandaia. Eles vivem um inferno aqui na terra. Deus me livre que vivam um inferno depois. Porque tem um inferno depois também. Mas já começa aqui. Na vaziez da vida de orgia, de relações sexuais, de drogas, de bebidas, de noitadas, arruaças. Você vê na cara das pessoas que eles são infelizes. Você vê a depressão escrita nos olhos dele. Aí você pergunta, e aí fulano? Aí vem aquele sorriso, aquele sorriso bestão. Né? Aquele sorriso de quem precisa estar bem. O cara chega fazendo barulho, aí, aquele palhaço, o bobo da corte, não sei o quê. Mas só ele parar 5 minutos que você vê a tristeza nos olhos dele. Você vê que ele é triste. Você vê que ele vive um inferno. E que ele não pode parar. Porque se ele para, ele pensa. E se ele pensa, ele chora. Eles vivem um inferno já aqui na terra. Esperemos que não o vivam depois, quando morrerem. Mas para isso nós precisamos levar para eles o Evangelho. Nós precisamos mostrar a insensatez e a loucura que é a vida deles. Essa vida é uma luta. Gente, não tem paraíso aqui na terra para ninguém. Nem para quem vive Satanás, nem para quem vive com Deus. Não tem paraíso aqui na terra. Com uma diferença. Deus, que não engana ninguém, não prometeu paraíso aqui. Deus disse, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Vamos embora para o céu. Agora, Satanás mente. É evidente, ele é o pai da mentira. Se me adorares, eu te darei tudo isso. Olha, vamos lá. Vamos ver. Adora aí. De joelhos, vocês sereis como deuses. Promessa da serpente. Sereis como Deus. Essa foi a promessa. E qual foi o cumprimento da promessa? Dor, deserto, trabalho, ranger de dentes, expulsão do paraíso. Esse foi o cumprimento da promessa. Está vendo que Satanás mente? Foi isso que ele prometeu. O que é que foi realizado? Desgraça. Desgraça. Quando você vive as falsas promessas, é desgraça. Gente, vamos esperar em Deus, vamos esperar o céu. Agora, cuidado. Cuidado, porque o maior perigo não está fora da igreja. O maior perigo não é o lobo com cara de lobo, cheiro de lobo, pelo de lobo, dente de lobo, jeito de lobo, fazendo au. O problema é dentro do rebanho, o lobo com pele de ovelha, fazendo brincando de ovelha. Esse é o perigo maior. O perigo maior
é a gente transformar a nossa religião numa religião sem Deus, numa religião que espera coisas aqui da terra. O perigo maior é a gente perder a esperança em Deus, cansar de esperar o céu e começar a planejar paraísos aqui na terra. Enquanto o céu não vem, vamos vender droga para cobrir a igreja. Entendeu? Enquanto Deus não vem, vamos fazer aliança com o lobo. Entende? Vamos fazer uma arruaça. Enquanto o patrão não vem, vamos começar a bater nos empregados e tirar proveito. Jesus advertiu com relação a isso. Então, meus irmãos, onde está a nossa estratégia? Onde está a nossa esperança? Resumo do que nós vimos no dia de hoje. Em primeiro lugar, dentro das universidades, essa foi a primeira palestra hoje de manhã, eles querem colocar em vocês uma convicção de que o mundo material é o mundo da realidade. Essa é a realidade. Nós vimos. Não é realidade coisa nenhuma, é um recorte do real, é um pedacinho minúsculo e ridículo do real. E não adianta você dizer que isso é o real, porque isso não responde às grandes perguntas do ser humano. A ciência natural não responde às grandes perguntas do ser humano. O ser humano quer saber qual é o sentido da sua vida, e isso nenhuma ciência dá. Então vamos para Deus que o negócio resolve. Vamos para o todo. Vamos enxergar também o mundo espiritual. Não fique só no recorte material. Mas não somente isso. Segunda palestra. Nós vimos que eles também vendem para nós uma impressão de que, sendo igreja, seguindo Jesus Cristo e acreditando na verdade de Deus, nós somos opressores, inquisidores, Hitlers. Nós somos a pior raça de gente, a pior corja que existe na face da terra. E que se você for relativista como nós somos, nós vamos ser os verdadeiros cristãos. Olha só. O verdadeiro cristão é aquele que prega paz e amor, tolerância, acolher a todos. Todas as religiões são boas. Tudo é bom, tudo é legal. Esse é o verdadeiro cristão. Atrás dessa máscara de tolerância, do relativismo, se esconde o rosto feio de um ditador que quer ser Deus no lugar de Deus. Diante desses dois problemas, que solução podemos apresentar? Terceira palestra. Primeira coisa. Desesperou? Ótimo, chegou no ponto que eu queria. Só espera em Deus quem desesperou dos homens. E então vamos começar a ação de Deus. Podemos fazer estratégias, podemos fazer planos, podemos sim, mas sempre colocar a nossa esperança em Deus. Sempre colocar o foco na realidade de que no céu nós triunfaremos. No céu nosso Senhor Jesus Cristo nos dará o paraíso. No céu Ele vai chegar lá, receber você na porta e dizer: chega minha filha de chorar, chega meu filho. Vai enxugar as suas lágrimas, vai dizer: entra para a felicidade eterna, lá no céu. Aqui nessa vida, meu irmãozinho, a vida do homem sobre a terra é uma luta. Pode esquecer, você esperava que eu ia te prometer paraíso, né? Eu não sou revolucionário para prometer paraíso para ninguém aqui na terra, não sou maluco. Eu tenho juízo, Jesus não fez isso. Jesus não prometeu paraíso aqui na terra para ninguém. Ele prometeu: renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e me siga. Essa é a nossa vida aqui na terra. E o foco é a ressurreição no céu. Aqui vivemos ainda a batalha. Viveremos a batalha. O que é isso? Tudo bem, não tem problema. Quantas e quantas vezes os projetos que eu fiz na minha vida de padre. Eu tenho 19 anos de padre, vou fazer 19. 43 anos de idade. Com 19 anos de padre, eu, quantas e quantas vezes dei com os burros na água nos meus projetos.
ia por um lugar, dava num beco sem saída, dá marcha ré, vamos tentar outra coisa. E a gente fica nesse vucu-vucu, né? Tentando fazer as coisas. Quantas vezes fui caluniado, perseguido, taxado de radical, de maluco, de doido, de não sei o que, etc e tal, de infiel à igreja, e disso e daquilo. Quantas e quantas vezes? Sim, só que acontece o seguinte: eu não posso esperar outra coisa dessa vida. O que é que você acha, meu irmão? Você resolve ser padre. Diz que quer servir a Deus, bonito, né? Casula vermelha, bonita. Eu quero vestir aquela roupa lá. Você resolve ser padre e acha que Satanás vai deixar você em paz? Olha, se tiver algum padre ouvindo essa palestra aqui gravada, deixa eu dizer uma coisa para você, seu padre. Se estão deixando você em paz, faça um sério exame de consciência, porque você traiu Deus. Se não estão perseguindo você, cuidado. Não me consta que Pilatos tenha perseguido Judas. Não me consta que Herodes tenha perseguido Judas. Não me consta que os sumos sacerdotes tenham perseguido Judas. Aliás, o remuneraram. Deram moedinhas para ele e disseram: parabéns, neguinho. Fez um bom trabalho. Agora, quem é de Deus será odiado por Satanás. Isso é pouco, mas é seguro. Estou fazendo isso para quê? Para alimentar paranoia em você? Não, não é para alimentar paranoia, é para alimentar a sua confiança em Deus. Porque se você está sendo perseguido, que bom. Sinal de que eu ainda presto. Sinal de que eu ainda sou de Deus. Não é que você vai dar a cara a tapa e começar a procurar alguém para te perseguir, não é isso. Seja prudente, faça o possível para não te perseguirem, desvia dos golpes, faça o possível. Jesus não era um suicida. Quando pegaram em pedras para apedrejá-lo, ele chispou, saiu do meio e vazou. Mas teve uma hora que não deu mais, né? Então, nessa vida aqui, gente, nós vamos lutar. Bem-vindo ao mundo real. Ah, mas eu não quero lutar. Você tem duas alternativas. Ou você luta com o diabo ou você luta com Deus. Qual dos dois lados você vai querer? Tem o seguinte: tem um lado que vai vencer e não é o do diabo. O diabo, durante a história deste mundo, o diabo vai parecer sempre que ele está levando vantagem. E no final será derrotado. Foi o que aconteceu na história de Jesus. Olha só, Jesus começou a pregar o evangelho. Uma multidão. Daqui a pouco ele não podia mais entrar nas cidades, que estava sendo perseguido. Daqui a pouco, começaram a dizer que ele estava expulsando o demônio com o poder de Satanás. Já virou o diabo. Daqui a pouco, pegaram em pedras para apedrejá-lo. Daqui a pouco, foi traído pelo seu próprio discípulo. Crucificado, morto e sepultado. Ou seja, a história de Jesus é uma história de triunfo e triunfo e triunfo e triunfo de Satanás. Em cada triunfo de Satanás, ele era maior a sua derrota, porque na vitória da cruz, nosso Senhor Jesus Cristo derrotou Satanás para sempre. Na vitória da cruz, ele pisou na cabeça da serpente. Ali é a vitória. Grande vitória. Então, gente, nesse mundo aqui, a história da humanidade será igual à história de Jesus. Vai ser uma história de triunfo de Satanás atrás de triunfo de Satanás. E em cada triunfo que ele fizer, maior será a vitória de Deus. Não estou sendo fatalista. Estou lhe dizendo aquilo que é a promessa. Lute do lado certo. Seja fiel. Lute do lado certo. Virá a vitória final. Ele vencerá. E de que lado você vai estar? Deus vencerá comigo ou sem mim? De que lado eu estarei? No juízo final, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, ou dirá: vinde, benditos.
para a casa do Pai. Esperamos estar junto com Santa Ágata, com Deus, vitoriosos, carregando a palma do nosso martírio. Uns carregarão a palma do martírio do sangue, outros carregarão a palma do martírio da calúnia, da chacota, da perseguição, do emprego que perderam, da nota que foi mais baixa, da intransigência, do cargo que poderia ter alcançado e não alcançou. Cada um terá a sua cruz. Que nosso Senhor nos dê a verdadeira esperança e que nos ensine a ter uma religião com Deus e não uma religião sem Deus. Amém.